Pessoal, de novo, a maioria de alguns alunos estão começando hoje, sim, estão ingressando tardiamente. A gente já fez 3 aulas. Lembrando que a primeira aula era uma aula mais introdutória sobre como funciona a disciplina, como vai ser a avaliação, tá? E as outras duas, a gente já viu cargas elétricas, campos elétricos, e hoje a gente vai continuar com a parte de potencial elétrico, tá bom? E para que saiba, para quem está chegando hoje por primeira vez, tem a aula 1, por favor, assiste. Eu consegui baixar as aulas, então eu coloquei no canal do YouTube e no chat, quando você entra, se na parte superior está fixada todas as gravações. Então, deixa eu só ver se consigo compartilhar essa tela. Beleza? Tá bom? Então, por exemplo, aqui temos o chat, né? Que a gente, aí vocês colocam suas dúvidas, suas perguntas. E aqui na parte superior, tá? Na parte superior. E não está enxergando, não? Não está aparecendo? Está aparecendo a imagem para vocês? Ah, não, só. Agora entrou. Nada? Que estranho. Ainda não. Agora. Espera aí. Agora sim. Então, o que acontece? Aqui no chat, nesta parte daqui, na parte superior, está fixada. Então, cada vez que você clicar aqui, ele vai te levar para as aulas gravadas no YouTube. Então, aí fica mais fácil você assistir por aqui, porque senão vocês vão ter que catar todas as gravações ao longo do texto ali do chat, tá bom? Então, por enquanto, temos 3 aulas, sim? E outra coisa, eu vou estar atualizando sempre as aulas aqui. Então, por exemplo, hoje vai ser a aula 4, aí vocês vão começar a assistir. Lembrando que para quem está ingressando hoje, vocês têm que estudar previamente o conteúdo online. E estamos no tema 2, módulo 3. Espera aí, deixa eu confirmar. Estamos no tema 2, módulo 3, hoje, potencial elétrico de cargas discretas. Então, é isso que a gente vai estudar hoje aqui, tá bom? Então, bora lá. Quem está começando hoje, seja bem-vindo. E faltas não tem porque assim, é automático. Você ingressou aqui na aula, aí vai automaticamente a frequência, eu não tenho como mexer lá, ok? Então tem que ver ali, tem um limite de faltas, acho que até 25%. Beleza? Muito bem, então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui só um minutinho. Aí vamos lá, deixa eu compartilhar. Ok. Então vamos falar hoje sobre potencial elétrico, tá? A gente já viu que era carga elétrica e campo elétrico. Então, carga elétrica é quando partículas estão carregadas de acordo a uma determinada ali, ou positivo ou negativo, com determinado valor. Duas cargas ou duas cargas ou mais de duas cargas podem gerar um campo elétrico ao redor dele, tá? E o potencial elétrico, estamos falando da energia por unidade de carga, e necessária para deslocar uma carga de prova, que geralmente é uma carga positiva, em um campo elétrico. E a unidade no sistema internacional é volts. Então, sabemos que 1 volt, tá? Volts é Joule por Coulomb, tá bom? E também chamado de DDP, ou seja, diferencial de potencial elétrico, ok?
E para que exista sempre o potencial elétrico, é indispensável a presença de um campo elétrico ali. Ok. A carga de prova é utilizada para detectar sempre a existência do campo elétrico, tá? Porque somente aquelas cargas elétricas sentem esse campo. Então, geralmente, essa carga de prova, tá? É positiva, como eu já tinha falado, e assim, cada estrutura de campo elétrico apresenta um diferencial um diferencial elétrico ali entre esses dois pontos. Ok, isso aqui que eu estou fazendo é um resumo, sim, do conteúdo online já, e eu estou pulando assim rapidamente para a gente fazer alguns exercícios. Então, esse conteúdo teórico você já pode estudar lá no ambiente online. Estamos no tema 2, módulo 3. Então, você já tem exercícios para fazer lá, tem essa parte teórica. E aqui eu vou fazer somente mais exercícios para a gente reforçar dos que estão lá. Então, exercícios diferentes dos que estão lá. Ok? Então, o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar. Ela não é um vetor. Ela é um valor que representa a energia ali em volts. Então, é um valor escalar. Então, esse potencial elétrico ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, tá? E assim, não é vetor. Então, para cada campo elétrico existem superfícies equipotenciais. O que significa isso? Onde o potencial elétrico é constante. Se esse potencial elétrico, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, tem uma partícula, gerada em um campo elétrico aqui, a linha de força representa no campo elétrico, é equipotencial porque estão todas totalmente constantes e elas são totalmente simétricas. Tá? E essa energia por carga permanece igual em qualquer ponto. Ok. Existem dois tipos de trabalho, que é um trabalho mecânico, que a gente conhece normalmente, e um trabalho dado pela diferença de potencial. Diferença de potencial elétrico. Então, a diferença, o DDP, o diferença de potencial elétrico, tem como definição, já falei para vocês, volts é a unidade. Onde sabemos que um volt é joule, que é uma unidade de energia, sobre coulomb, que é a unidade de energia de carga elétrica. Tá? A energia potencial elétrica. E essa energia são totalmente coisas diferentes. Uma representa em volts, sim, eh, a, a energia presente ali como diferença de potência, de diferencial, a diferença de potência elétrica, e a outra energia é associada, sim, a somente a unidade de energia, sim, que seria, nesse caso, joule. Eh, Então temos que existe um trabalho, né? Porque o trabalho mecânico de trazer uma carga de prova desde uma determinada distância, onde o potencial elétrico é zero. Então existe um trabalho para movimentar isso. Que seria esse trabalho? Esse trabalho será igual ao quê? Ao valor da carga de prova vezes o potencial, sim? Em outras palavras, será igual ao quê? Esse trabalho é igual à constante elétrica, o valor da carga, sim, e o valor da carga de prova. Carga de prova. Dividido na distância, que estão separadas tanto a carga que estou analisando com a carga de prova, que é uma distância R. Isso aqui para calcular o trabalho, ou seja, a energia necessária para poder trazer essa carga de prova perto daquela carga de amostra. Ok? Bom, o que eu falei aqui? Ó, diferença entre o DDP e a energia potencial elétrica. Tá? São duas coisas totalmente distintas, são distintos, aonde o DDP é dado em volts
E eu trabalho por unidade de carga para deslocar uma carga entre dois pontos. Já a energia potencial elétrica é dada em joules e somente representa energia armazenada devido à posição dessa carga no campo elétrico. O potencial elétrico, como eu falei, ele pode ser positivo ou negativo porque vai depender da carga da fonte. Ok? E agora sim, vamos começar a fazer aqui. Ó. Primeiro foi uma revisão aí de conceitos que eu preciso que vocês façam esse cálculo ali, digo, esse estudo dos conceitos teóricos, tá? E agora sim vamos entrar aqui com relação aos cálculos. O potencial, então vamos calcular o potencial elétrico em cargas discretas. Que são cargas discretas? São cargas totalmente isoladas, sim, que estão ubicadas em alguma posição ali no espaço. Então, o potencial elétrico em uma distribuição discreta de cargas eletrostáticas, e vamos imaginar que temos N cargas, sim, ali, todas distantes de uma distância R de cada carga-fonte a um ponto de medida P. Então, eu posso ter uma distribuição de cargas. Então, vamos imaginar aqui. Temos uma carga 1 aqui, positiva. Aqui temos outra negativa. E aqui temos, vamos imaginar que outra carga 3 de outra carga discreta negativa. E eu quero analisar quanto vale o diferencial potencial elétrico com relação a um ponto no espaço. Então, o que acontece? Eu tenho que saber a distância que está esta daqui, a distância que está esta daqui desse ponto, e vai ser analisado assim sucessivamente. Todas as cargas discretas com relação a este ponto. Então, o que acontece? Eu vou ter um somatório. Se eu tenho N diferentes cargas, vai ser o somatório do quê? Então, o potencial elétrico vai ser o seguinte: vai ser para cada uma a constante K, que é a constante elétrica. A gente pode encontrar essa equação, que essa constante elétrica também é isso aqui, mas a gente já sabe que é aproximadamente 9 por 10 elevado a 9 newtons por metro quadrado, coulomb ao quadrado. Tá? Então, o que consiste? Vai ser a constante que multiplica o valor da carga elétrica dividido pela distância até o ponto P, sim, de medida. Ok? É simples. Você vai analisar cada uma delas e vai fazer o cálculo do somatório. Esse será o potencial elétrico dessa distribuição discreta de cargas. Então, pronto, vamos fazer um exemplo. Direto ao ponto. Ok. Qual é o valor do potencial elétrico no ponto P, situado no centro de um quadrado, de cargas pontuais, como aparece aqui na figura? Então, temos, óbvio, um quadrado, temos 4 cargas, e a distâncias, sim, ou seja, a distância D é de 1,3 metros, e as cargas são as seguintes. Olha só, a carga 1, ela é positiva de 12 nanocoulombs. Então, o que acontece, pessoal? Já temos aqui uma unidade que é nano. Nano não é a unidade do sistema internacional. Para ser a unidade do sistema internacional tem que ser coulomb. Mas esse prefixo nano, ele representa 1 por 10 elevado a menos 9. Tá? 1 por 10 elevado a menos 9. Ok? Beleza. Então, o que vamos fazer? Vamos fazer primeiro essa conversão. Olha, essa carga aqui, da carga 1, ela seria mais 12 por 10 elevado a menos 9 coulomb. Tem que transformar no sistema internacional. A carga 12 é uma negativa de 24 por 10 elevado a menos 9, porque menos 9 é de nano.
A carga 3 é positiva de 31 por 10 elevado a menos 9 coulomb. E, por último, a carga 4 é de mais 17 por 10 elevado a menos 9 coulomb. Ok. O que precisamos fazer? Então, a gente precisa fazer o somatório, sim? O somatório, sim? Aplicando aqui a equação do potencial elétrico de cargas discretas. Então, tenho que somar que quatro potenciais elétricos individuais com relação no ponto P. E agora, observem a equação. A gente já conhece a constante, né? A constante K, a gente sabe que é aproximadamente 9 por 10 elevado a 9 newtons por metro quadrado, Kelvin, não, coulomb quadrado. Ok. Temos os valores das cargas e somente está faltando a distância R. E a distância R, sim, até o ponto de análise. Então, seria esta distância aqui. Nossa, ficou feio. Ok. Mas observem que esse valor da distância, tá? Esse valor da distância é se formasse um triângulo retângulo. Esta posição aqui é de a metade. Essa posição aqui, essa distância aqui é a metade. E R seria a hipotenusa, certo? Aplicando o teorema de Pitágoras. Tá? Então, quanto equivale essa distância R? De acordo a Pitágoras, seria a raiz quadrada de cada um dos catetos elevado ao quadrado. Observe, pessoal, que o que eu estou querendo fazer aqui é porque a gente vai ter que utilizar essa equação. Então, já conheço K, já conheço as cargas, mas está faltando a distância. Como é um quadrado, essa distância R vai ser equivalente, todas são iguais, tanto para a carga 1, 2, 3 e sucessivamente até a quarta. Então, vamos por Pitágoras calcular essa distância, que fala é a soma dos catetos elevado ao quadrado. Certo? Lembrando que é a metade, metade, então aqui seria essa distância aqui. Ok. Continuamos. Então, vai ficar d quadrado sobre 4 mais d quadrado sobre 4. Esse R será igual a 2 vezes, certo? Se eu estou somando 2 vezes o mesmo valor, 2 dividido em 4 equivale ao meio. Raiz quadrada do d quadrado é ela mesma. Então, seria d vezes a raiz de 1/2. Muito bem. Quanto está falando que é a distância d? A distância d, de acordo ao enunciado, ela é de 1,3 metros. Observem que unidade de distância já está no sistema internacional em metros, então não precisamos fazer nenhuma operação ali. É simplesmente já substituir o valor da distância de 1,3 metros vezes a raiz quadrada de 0,5, porque o meio é 0,5. Quanto dá esse valor, por favor? De novo, todo mundo com as calculadoras. Essas calculadoras que eu falei das aulas anteriores, para a gente já ter ali essa calculadora para fazer os cálculos. Quero que vocês me falem no valor aí. 1,3 vezes a raiz quadrada de 0,5. Todo mundo praticando. Pode botar no chat. 0,65 não. 0,92. Muito bem. É 0,919 ou aproximadamente 0,92 metros. Ok. Observem que já temos todos os valores.
E para calcular o potencial elétrico, sim, o potencial elétrico seria o somatório do quê? Então vai ser, em todas tem a constante, certo? Então a constante já é um fator comum, tem a mesma, ó, eu vou fazer a constante, vamos para carga 1. Carga 1 dividido em R, mais a constante carga 2 dividido em R. Assim sucessivamente, estamos fazendo o somatório, tá? Para as 4 cargas. Observem que em todas temos um fator comum que é igual, ou seja, a constante e a distância R. Eu posso deixar em evidência que vai ser, deixa um fator comum, K sobre R, e simplesmente vamos somar as cargas, certo? E depois multiplicamos, ok? Beleza, então vamos substituir tudo. O valor de K, a constante é 9 por 10 elevado a 9 newtons metro quadrado Coulomb quadrado. Sobre a nossa distância R que acabamos de calcular com a raiz de Pitágoras, 0,92 metros. E agora fazemos o somatório, sim, de todas essas cargas. Então, lembrando que o somatório de todas as cargas precisamos colocar o sinal. Então, por exemplo, a carga 1 ela é positiva, a carga 2 é negativa, a carga 3 é positiva e a última, que é a carga 4, ela também é positiva. Todas essas cargas somadas da comunidade como unidade Coulomb. Observem aqui, ó, Coulomb com Coulomb, aqui se elimina, metro elimina com um metro quadrado, com um deles. Tá? Eu quero que vocês me falem, vamos fazer primeiro o somatório da soma dessas cargas, quanto dá, multiplica por 9 por 10 elevado a 9 e divide em 0,92. Tentem fazer. Noite, professor. E é a primeira aula que eu uso a calculadora. Pode me instruir como é que eu faço essa soma? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo ir vou colocar uma. Deixa eu ver. Um minuto. Dá um print na tela, porque eu vou mudar de tela aí para vocês acompanharem. Um minuto. Estou abrindo uma calculadora digital. Só um minuto. Então, eu vou ter que tirar a. Vou compartilhar. Agora eu vou ter que compartilhar a outra tela.
Estão observando a minha calculadora, né? Vocês deram um print lá, a gente vai colocar então. Vamos lá. Quem entrar ali depois e não for falar, coloca o microfone no mudo, tá? Beleza, então todo mundo observe. Eu vou colocar o valor da constante, eu vou abrir um parênteses, parênteses. O valor da constante é 9 por 10 elevado a 9. Olha, nas calculadoras físicas, ou tem este valor aqui que fala por 10 elevado a alguma coisa, ou tem uma tecla chamada EXP, que é equivalente. Na minha calculadora física, ela tem o valor de EXP, que representa U por 10 elevado a alguma coisa. Então, vou colocar o valor da constante. 9 por 10 elevado a 9 e divide pela distância, certo? A nossa distância era de quanto? 0,92. Cuidado que na calculadora não vai vírgula. Na calculadora, a vírgula é o ponto. Tá? Então, ali, fecho parênteses. Esse valor que está dando aqui, um valor parcial. Tá? Todo mundo está acompanhando, né? Coloquei o valor da constante, tá? Coloquei dividido pela distância. Agora, temos que multiplicar pelo somatório. Então, vezes, abro outro parênteses para ter esses parênteses são bons colocar, porque assim você tem uma ideia ali de quê? De ter uma organização. Tá? Então, vamos lá colocar a somatória das cargas. A carga número 1, que é o valor de 12 por 10 elevado a menos 9. Ó, aqui, por 10 elevado a menos 9, mais... Ah, não, é negativo. A seguinte, menos a segunda carga. 24 por 10 elevado a menos 9, certo? Mais a terceira carga, 31 por 10 elevado a menos 9, mais a última carga, 17 por 10 elevado a menos 9. Não esqueça de fechar aqui, sim, o parênteses. E agora sim temos a resposta, olha só. Ah, caraca. A resposta é 352, aproximadamente 352. Então, essa é a resposta aí, 352 volts. Beleza? Ficou claro? Ficou mais claro aí para colocar na calculadora como fazer a conta? Aí eu vou precisar para que vocês me ajudem nos próximos exercícios já na calculadora física, que eu pedi para que vocês tenham ali em casa e que vai servir para vocês na hora que for fazer o simulado lá no polo e a prova. Digo, para quando for fazer a prova no polo, vocês vão precisar levar a calculadora. Então, vou parar de compartilhar aqui e já vou apontar, ou alguém fala 352. Ok. Eu vou voltar. Ah, obrigado aqui, ó, botaram no valor. Aí já consigo no chat colocar o valor. Então, vamos lá, compartilhar essa tela. Tum. Ok. Voltamos à nossa apresentação. Então, a gente viu que na calculadora deu 352 watts. Digo volts. Watts não, volts. Que essa unidade é joule por coulomb. Então, o que acontece? Quando a gente for ver aqui, vai dar Newton por metro sobre Coulomb. Newton por metro é joule e seria joule por Coulomb é volt. Potencial elétrico é volt. Ok? 352 volts. Esse é o valor da potencial elétrico diferencial que essas quatro cargas estão efetuando aqui neste ponto P. Beleza? Dúvidas por enquanto nesse exercício?
Ok. Então vamos continuar com mais um tema. Ok. Potencial de dipolo elétrico. Na nossa aula anterior, a gente viu que o dipolo elétrico é formado quando se tem duas cargas, uma positiva, deixa eu ver aqui, uma positiva e uma negativa no mesmo eixo, sim? Elas geram um dipolo elétrico, umas linhas, lembram essas linhas que ficam assim bem bonitinhas, formando quase dois conos hermosos? Ok. Então, o que acontece? Esse dipolo elétrico, sim, também posso calcular o potencial elétrico que é produzido a partir de um ponto P no espaço. Esse ponto P pode estar fora do eixo. Então, o que acontece? A distância R do centro, sim, do centro aqui, entre a distância esses dois dipolos estão separados por uma distância D, certo? E no centro, ou seja, a metade, vai ser medido o potencial elétrico até esse ponto, a uma distância R. O que acontece? Entre o eixo e essa distância R se forma um ângulo. Tá? E esse ângulo, aí a gente já vê aqui na equação que vai ser o cosseno. Beleza. Então, para calcular o potencial elétrico produzido em um ponto do espaço por um dipolo elétrico vai ser igual ao quê? A constante K. Lembrem que esse valor aqui é constante. Esse aqui ou pode ser esse valor ou isso aqui tudo vale K. É mais fácil colocar K que estar dividindo em um pi pelo valor de, de epsilon sub zero. Tá? Vezes P. O que seria P? Ó, P é um momento dipolar. Sim? Um momento dipolar que seria o produto da distância de R vezes a distância que separa as duas cargas. Tá? É um módulo. E R é a distância entre o ponto e o centro do dipolo, tá? Que a gente já expliquei agora. E D é a distância entre as cargas do dipolo e o ângulo, o θ, é o ângulo que forma esse momento dipolar. Ok? Muito bem. Então, vamos ver um exemplo de como calcular esse potencial elétrico quando temos um dipolo elétrico. Tá? Aqui, eu até coloquei aqui uma colinha da fórmula. Ok. A molécula de amoníaco, ela possui um dipolo elétrico permanente de 1,47 D, maiúsculo. Que seria esse D? É chamado de DeB. DeB. Um DeB equivale a 3,34 por 10 elevado a menos 30 coulombs por metro. Ou seja que esse dipolo elétrico, observem, seria o nosso P. P. ¿Sí? Esse dipolo ali seria, esse P seria de 1,47 debis. Tá? Calcule o potencial elétrico. Calcule o potencial elétrico produzido por uma molécula de amoníaco em um ponto do eixo do dipolo a uma distância, sim, de 52 nanômetros. O que acontece? Pessoal, aqui precisamos saber a distância. Então, já está falando que a distância R é de 52 nanômetros. Ok. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente pegar os dados que o problema está me proporcionando. Então, já sei, por exemplo, aqui, olha só, um dipolo é Coulomb por metro. Então, já sei que Coulomb por metro seria o caso do P, esse valor aqui. Tá? Beleza. E fala o seguinte, olha só.
calcular o potencial elétrico. Então, primeiro, o potencial elétrico para um dipolo tem a equação de constante K, P, cosseno do ângulo, sobre a distância ao quadrado. Okay? Primeiro, esta unidade daqui do dB, esse dB, não é uma unidade do sistema internacional. Precisamos fazer a conversão para o sistema internacional. Sim? E precisamos fazer essa conversão. Então, eu vou transformar ou converter esses dBs para coulombs por metro, porque coulomb por metro já é a unidade do sistema internacional. Então, vamos lá. 1,47 dBs. Conversão de unidades. Eu abro um parênteses. Gero uma fração. Sempre para fazer conversão de unidades, é fácil fazer assim. Você abre um parênteses e gera uma fração ou uma ração. O que você vai colocar no denominador? O diagonal a essa unidade que está aqui. Então, o que seria? dB. 1 dB, de acordo ao que está falando aqui, equivale ao quê? A 3,34 por 10 elevado a menos 30 coulombs por metro. Ok? Ou seja que dB, com dB, se simplifica e já vai me dar a unidade. Então, eu preciso que vocês me deem o valor de 1,47 vezes 3,34 por 10 elevado a menos 30. Já expliquei como fazer isso na calculadora. Então, vamos lá. 1,47 vezes 3,34 por 10 elevado a menos 30. Abre o parênteses para fazer essa conta. Pode fazer, pode abrir. O que estou fazendo aqui é passar tudo para o sistema internacional. E aí temos outro valor que temos que passar para o sistema internacional, que é a distância R. Excelente, Bruno. 4,9 por 10 elevado a menos 30 coulomb por metro. Show, Juan. Que outra unidade a gente precisa converter? Olha, a distância. A distância está em nanômetros. Nanômetros não é unidade do sistema internacional, mas sabemos que nanômetros equivale a 1 por 10 elevado a menos 9. Então, aqui seria 52 por 10 elevado a menos 9, que? Metros. Show de bola! Olha só, que temos? Que conhecemos da equação? Conhecemos K, conhecemos P, conhecemos R, mas não conhecemos o ângulo. Esse ângulo θ. Mas vamos ler o enunciado. O potencial elétrico, sim, está falando que a gente tem que calcular em um ponto do eixo do dipolo. Então, o que acontece? Se a gente voltar aqui, este ponto P vai estar aqui no eixo do dipolo. Então, o que acontece? Quanto equivale o ângulo? Quanto equivale esse ângulo? De aqui a aqui? Zero. Porque se está no eixo, esse ângulo é zero. Certo? Não tem ângulo. Se ele for mexer, aí vai ter ângulo. Mas se está sobre o eixo, o θ é zero. Cosseno de zero equivale a quanto? 1. Então, o ângulo, por ele estar no eixo, o ângulo é de 0 graus. Por favor, fechem o microfone se não for falar. E agora, o valor da constante K, a gente já conhece, que é 9 por 10 elevado a 9,
newtons, metro quadrado, coulomb quadrado. Ok. Então, vamos colocar tudo na equação. Olha só. Constante. 9 por 10 elevado a 9. O P, que seria, nesse caso, 4,9, que é o momento angular, o momento dipolar, 4,9 por 10 elevado a menos 30. Cosseno de 0, isso aqui equivale a 1. Então, não precisa nem colocar ali, cosseno de 0, 1, sobre a distância elevado ao quadrado. A distância elevado ao quadrado, que seria de 52 por 10 elevado a menos 9, só que isso aqui tem que estar elevado ao quadrado. Pronto, temos todos os dados e agora é colocar na calculadora. Tentem fazer aí e me falam o valor. Me falam o valor ali enquanto eu vou fazer aqui uma coisa. Pode colocar no chat o valor. Quem chegou? Igor, muito bem. Tá? Professor, 1,6 por 10 elevado a menos 5. Fala. desculpa que eu estou meio perdido ainda com essa calculadora. Pode me auxiliar de novo nesse cálculo? Vamos lá. Tá certo, 1,6 por 10 elevado a menos 5. Bora, bora. Vamos ver lá. Eu vou parar de compartilhar. Dê um print aqui, acho que botaram na tela. Pode botar no chat aqui. Fala, Davi. Pode falar direto. Ô, professor, esses números depois da vírgula é só o primeiro mesmo que conta? Esse número, como assim? Tipo, é que nem essa primeira parte da conta, vai dar 1,6309117. Ah, tá, tá. Você pode aproximar. Aí a gente geralmente deixa 2 dígitos após a vírgula, tá? 2? Ah, tá, Aham. beleza. Ok, Beleza, então valeu, vamos lá. professor. Eu vou compartilhar aqui de novo na calculadora. Acho que eu consigo fazer. Ah, não, esse aqui não. Vou compartilhar esse aqui. Está chegando a calculadora? Sim. Vou apagar tudo. Então vamos começar. E acho que não. Como era, tá. Então vamos lá. Primeiro colocamos a equação, a constante. Então, 9 por. Eita. 10 elevado a 9. Dividido. Posso fazer diretamente ali, tá? Ah, não, 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 não. Vou fazer por separado, melhor. De 9 vezes. Aí eu vou colocar o valor do momento dipolar. Quanto? 4,9, né? Então, 4,9 por 10 elevado a menos 30. Certo? Dividido, agora sim, pelo
aqui abrimos dois parênteses, pessoal, só porque vamos ter que levar ao quadrado, tá? Dividido em 52 por 10 elevado a menos 9, fecha um parênteses, e agora ao quadrado. Olha só, aqui tem uma tecla que já eleva ao quadrado, tá? Então, aqui aperta, fecha o parênteses, temos aí o valor de 16 por 10 elevado a menos 6. Tá certo. 1,6 é 1,63 por 10 elevado a menos 5. Tá certo, pessoal que fez ali. Show? Deu para ver? Quem foi que fez a pergunta? Sim, consegui ver. A dúvida, o último número lá deu elevado a menos 6? Eu não entendi. A menos 6, sim. A elevado a menos 6. Só que aqui o ponto, ele deu 16,1. Deixa eu ver. Mas eu quero deixar ele em formato... Ó, se mexer a vírgula para cá, vai ficar, aumenta em 1, nesse sentido. Então, é 1,63 por 10 elevado a menos 5. Tá certo o valor. Ok? Professor, Oi. o meu cálculo, ele deu com 4 zeros à frente, no caso, né? 4 zeros à esquerda. Ele estaria Porque você certo. não está, você não colocou em um modo... você está com a calculadora física, né? Aham. Então, você vai fazer o seguinte. Tem uma tecla chamada MOD, lá em cima, certo? Sim. Mode. Aí você aperta ela, aperta novamente, e aparece SCI, certo? No número 2. Aperta a Aham. tecla 2 para mudar em sistema de notação científica e aperta o 9. Aí ele te dá em notação científica. Ah, tá bom. Obrigado. Agora, se você quer tirar essa notação científica, porque às vezes não vai precisar ter números muito grandes ou números pequenos. Aí você volta de novo. Vai seguir, escuta comigo, vai. Mod, aperta. De novo mod. De novo mod. E volta normal, que é o 3. Aperto 2 e foi. Ok? Entendi. Para ficar com notação científica seria 1, né? É isso Tá, aí. Tá bom? tá bom. Então vamos Obrigado. voltar lá. Voltar no slide. Ok. Então o valor aqui deu... Eita. 1,63. Fala, Igor. Por 10 menos 5 volts. Fala. Você levantou a mão. Oi? Tá bom, então vamos continuar. Ok. Cuidado aqui nesse exemplo, porque se o ponto P estivesse fora do eixo, a gente teria que ter calculado esse ângulo θ. Sim, ele de repente ele ia falar o seguinte, da distância daqui a aqui, enfim. Ok? Hugo? Tá bom. Por último, para a gente finalizar, a gente pode calcular a energia potencial elétrica de um sistema de partículas carregadas. Lembrem que nós estamos calculando potencial elétrico a partir, por exemplo, de uma série de partículas em comparação de um ponto P, certo? Um ponto P que está no espaço. Mas eu posso calcular em sistema de partículas carregadas. Então, por exemplo, para duas partículas carregadas, eu consigo calcular a energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica. Lembre que a energia do sistema, ela é Joule, é diferente do DDP. Sim? É igual ao trabalho necessário para montar o sistema
começando com as partículas separadas por uma distância. Quando temos duas partículas separadas por uma distância r, essa energia potencial elétrica, ela é igual ao quê? A constante K, vezes o produto dessas cargas dividido pela distância. Lembra um pouco a questão da carga elétrica, da lei de Coulomb, né? Então, aí vamos ver. Vamos ver um exemplo. Já vamos direto para o exemplo. A figura 3, a figura mostra três cargas pontuais. Temos a carga 1 positiva, fixas, sim? E no lugar, então, temos três cargas pontuais mantidas fixas no lugar por forças não especificadas. Qual é a energia potencial elétrica U desse sistema de cargas? Suponha que a distância entre separação delas é de 12 centímetros. E temos que a carga 1, ela é positiva, valendo um valor de 150 nanocoulombs. A carga 2 é negativa e vale 4 vezes o valor de Q, esse valor aqui. E a carga 3, ela vale 2 vezes o valor de Q, de 150 nanocoulombs, separadas a uma distância D. Quando utilizamos a equação de energia potencial para entre duas, tá? Não posso fazer para 3. Então, nesse sistema, é um somatório. É um somatório, tá? Um somatório do quê? Olha só, eu vou calcular a energia potencial elétrica de 1 para 2, certo? As combinações de 1 para 2, de 1 para 3, ó, 1 para 3, e a outra que seria de 2 para 3. Ok? Conhecemos a constante, conhecemos as cargas, as distâncias, então já fica bem fácil para fazer. Muito bem. Primeiro, vamos fazer essas conversões dessas cargas, porque os valores, né, estão em nanocoulombs, tá? E o que acontece? Não é a unidade. Então, vamos lá. Então, a carga 1 equivale a 150 nanocoulombs. É positiva. Então, 150 por 10 elevado a menos 9 coulombs. A carga 2, ela equivale a menos 4 vezes 150 por 10 elevado a menos 9 coulombs. E esse valor aqui é menos 6, essa carga é negativa, por 10 elevado a menos 7 coulombs. E a carga 3, ela é positiva, sendo 2 vezes o valor de quê? Tá? E isso equivale a 3 por 10 elevado a menos 7 coulombs. Ok? Pronto, já temos ali, no sistema internacional, os valores das cargas. Me falem o que mais precisamos fazer de conversão para o sistema internacional. A distância. Essa distância está em centímetros. Passar para metro. Quanto equivale a isso em metros? 12 dividido em 100. 0,12 metros. Certo? Pronto, pessoal. Já temos tudo. Vamos fazer. Então, seria o somatório dessas cargas ali, dessa energia potencial elétrica U, ela vai ser igual a de 1 para 2. Ó, de 1 para 2 será a carga sobre a distância de Q1 com Q2. Tá? Observem que em todas, eu vou escrever aqui, ó,
Q1 vezes Q2, mais a outra vai ser K sobre D de Q1 com Q3, e a outra vai ser de Q2 com Q3. Beleza? Observem que temos fator comum K sobre D. Então, podemos deixar em evidência K sobre D. E fazemos simplesmente... Ah, devia ter copiado aqui. Parece uma fórmula de associação de resistores, é mesmo? Então, vamos lá. Q1 com Q2. Q1. Pessoal, eu vou reescrever esse aqui, só porque já vou escrever os valores, tá? De K, a constante é 9 por 10 elevado a 9. O valor da distância é de 0,12. Ela é igual para todas. E agora sim, vamos com os produtos. Então, primeiro, Q1 com Q2. 150. Nossa, vai ser longo isso aqui. Menos 9 vezes com Q2. Vezes menos 6. Cuidado aí com esses sinais, tá? Mas, agora, Q1 com Q3. Vou fazer aqui embaixo. Q1 com Q3. 150 vezes Q3. Mais a última. Q2 com Q3. Q2 é negativa. E Q3 é positiva. Pode fazer por partes e soma no final, ou pode fazer direto. Pronto. Aí deixo vocês para fazer essa conta e vamos ver quem vai chegar nessa resposta. Faça por partes, com calma, tá? Deixa eu ver quanto dá. Esse é o valor de U total, né? E a energia potencial elétrica. Vamos ver quem consegue chegar lá na resposta. Faça com calma. O professor, Oi. tem um ponto do lado do 10 Aonde? elevado a 9, menos 9. Aquilo é um Esse aqui ponto? é um ponto que significa por, de Ah, multiplicação. tá. Aqui vão ter que usar muito... Ih, chegou na resposta certa, Francisco. Aproximadamente negativo, tá? Deu positivo? Tem que ver porque deu negativo. Vamos ver. Vou colocar aqui, vou fazer. Deixa eu só confirmar. Expoente a menos 1. Professor, só me tira uma dúvida. Essa primeira conta de 50 vezes 10 elevado a 9, vezes 6, vezes 10, é tudo no mesmo parênteses na calculadora? Pode fazer o mesmo parênteses, tá? Não,
separa, porque já tem um negativo aqui, ele vai dar, aí vai bugar. Deixa eu ver se eu consigo fazer direto na calculadora. Vou mostrar para você. Dá um print aqui nesse aqui. E depois eu vou fazer tudo direto lá na calculadora digital. Mas é menos 1,7 por 10 elevado a menos 2. Essa é a resposta. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer lá. Vou limpar aqui. Então vamos começar. Eu vou fazer, tá, o primeiro. Sempre vai usar muitos parênteses. O primeiro da constante, 9 por 10 elevado a 9, dividido em 0,12. 0,12. Vezes, abre um parênteses. Abre um parênteses e vamos começar a fazer. Abre outro parênteses. Então vamos fazer o do primeiro. 150 por 10 elevado a menos 9, fecha, que multiplica a menos 6 por 10 elevado a menos 7. Fecha. Observem que este valor aqui, esse parênteses, eu ainda não fechei o total. Ainda dá para somar mais. Tá? Observem isso aqui, que eu estou sinalizando. Tá? Vamos continuar com o segundo. Então, vai ser mais, abre outro parênteses, 150 por 10 elevado a menos 9, vezes 3 por 10 elevado a menos 7. Mais, o último, menos 6 por 10 elevado a menos 7, fecha, vezes 3 por 10 elevado a menos 7. E agora, se fechou tudo. Pronto. Menos 16. Ele sempre está me entregando com um valor aqui. Mas se eu mexer a vírgula para um ponto aqui, ele vai esperar menos 2. Não sei porque ele não está me dando em 1. Entendeu? Que me dar. Ele quer que me entregue em 100 decimais. Espera aí. Fixo. Ah. Não, está errado. De novo. Esse aqui. Science. Agora sim. Menos 1,68. Menos 1,7 por 10 elevado a menos 2 joules. Ok? Que esse é o valor que tinha ali a gente já colocado. Beleza? Bom, pessoal, então é isso aqui sobre a aula de potencial elétrico. Semana que vem, a gente já vai mudar para o tema 3. Sim, eu preciso que vocês estudem campo elétrico de cargas contínuas, tá? Que seria o módulo 1 e módulo 2. Tema 3, vou copiar aqui, para a semana que vem, lá do conteúdo online, esse aqui. Tema 3, módulo 1 mais o módulo 2. Beleza? Vou deixar por aqui, já por hoje. Aí, até semana que vem. Tá certo o valor, Juan? Se você colocar a vírgula em 1, 2, vai dar certo. É que um está em notação científica e o outro está em normal, sem ser notação científica. Beleza?
Boa noite, pessoal. Bom descanso ali e até semana que vem. Abraço. Boa noite, professor. Boa Obrigado. noite, professor. Com Deus. Tchau. Boa noite para todos. Boa noite, noite. professor.